Olá, turma, tudo bem? Falando na química, né, o assunto hoje é ligações químicas. Né? Tudo que existe no universo é formado por elementos químicos que se ligam para formar moléculas, né? E as moléculas formam as substâncias. Que a gente tem uma representação de uma das moléculas mais importantes aqui para a vida, né? A molécula da água, H2O. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Né? Os átomos se unem para formar as moléculas através de ligações químicas, certo? Existem três tipos principais de ligações químicas, né? Simplificando, as chamadas ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Para os átomos se ligarem, eles precisam, né, respeitar uma regra que é básica na ligação química, que é a chamada regra do octeto, né, ou teoria do octeto. Né? Os átomos eles apresentam, né, um determinado número de prótons, um determinado número de elétrons, certo? Distribuídos em camadas. Né? E a ciência descobriu que alguns átomos eles possuem 8 elétrons na última camada, né, que eles têm da eletrosfera, e isso faz com que eles se tornem estáveis na natureza, que eles possam existir sozinhos, que eles não precisem se ligar com outros átomos. A maioria dos átomos precisa se ligar com outros átomos porque eles são instáveis. Né? Eles não estão em equilíbrio até encontrarem um outro átomo que eles possam se ligar. Né? E para eles atingirem o equilíbrio, eles precisam completar 8 elétrons na última camada. Esse é um assunto da química que a gente estuda mais no ensino médio, mas vocês já precisam ter uma noção, então vocês precisam lembrar, né, dessa teoria do octeto, 8 elétrons na última camada. Por isso que a gente estava estudando sobre tabela periódica, né, onde é importante lembrar essas linhas verticais, lembram? Que elas indicam exatamente quantos elétrons o átomo tem na última camada. Se vocês lembrarem, a gente fez uma atividade disso, né? Essa aqui, né, o chamado grupo 1, um elétron na última camada. Grupo 2, 2 elétrons na última camada. Né? Todos os átomos aqui dessa coluna, né, desse grupo, têm o mesmo número de elétrons na última camada. Né? Aqui, por exemplo, o grupo 16, né, tem 6 elétrons na última camada. Oxigênio, enxofre, selênio, todos eles têm 6 elétrons na última camada. E isso é importante para os átomos definirem com qual átomo eles vão se ligar para completar 8 elétrons. Né? Como é que eles completam 8 elétrons? Ou eles perdem, ou eles ganham, ou eles compartilham. Por isso que a gente fala em 3 tipos de ligações. Né? Um tipo, eles ganham e perdem, né? Um átomo vai ganhar, o outro átomo vai perder. Num outro tipo, a gente chama de ligação daí covalente, né? Desculpa, iônica, essa onde um ganha e o outro perde, né? Aqui na imagem vocês estão vendo, ó, doou elétrons, um átomo perdeu e o outro vai ganhar, formou íons. Lembram? O átomo pode perder ou ganhar elétrons e se tornar um íon. Se ele perde elétron, ele fica positivo. Se ele ganha elétrons, ele fica negativo. Forma íons, ligação iônica. Né? Então eles ganham ou perdem, ligação iônica. Um outro tipo de ligação é a chamada ligação covalente, aonde eles emprestam, eles compartilham um elétron de um átomo, passa a fazer parte de um outro átomo também, e esse outro átomo também vai compartilhar um elétron. Então eles vão ter
um compartilhamento de elétrons, né? Esse elétron aqui, essa bolinha, ela faz parte desse átomo, mas é compartilhada com esse outro átomo. O mesmo esse elétron que é deste átomo, é compartilhado. E eles vão completar 8. De alguma maneira eles têm que completar 8 elétrons. Ganhando, perdendo ou compartilhando. E ainda tem a ligação metálica, que a gente chama, né, formada só por átomos de metais. Os metais eles têm uma tendência a perder elétrons, né? Então muitos metais, muitos átomos de metais próximos vão estar perdendo elétrons e vai se formar o que a gente chama de mar de elétrons. E esses átomos acabam ficando atraídos, porque o átomo que perde elétrons fica positivo, né, e acaba sendo atraída nessa massa, né, de átomos e de elétrons livres, formando o que a gente chama de ligação metálica. Tem uma explicaçãozinha aqui no texto também, tá? Né? Dá uma lidinha, tá? Os íons ali, uma ligação típica, né, que a gente fala de íons, ligação iônica, é do sal de cozinha, o cloreto de sódio, NaCl. O sódio perde elétrons, o cloro ganha. Olha aqui, o sódio está aqui, tem 1 elétron na última camada, vai perder 1 elétron para o cloro. O cloro tem 7, vai ganhar 1, vai completar 8. O sódio, ele vai perder 1 e vai ficar com 8 na camada anterior. Ele completa 8, porque ele vai perder o último, que ele tinha 1 só, na última camada. E a camada anterior dele vai ficar com 8. Isso a gente vai aprender ainda, tá bom? Então, cloreto de sódio, aqui um exemplo, né, de uma ligação iônica. A água, H2O, tem ligação covalente, tem 2 ligações covalentes, olha aqui, ó. Cada hidrogênio compartilha 1 elétron com um oxigênio, está aqui, né? O oxigênio vai compartilhar 1 elétron com cada hidrogênio, ele tem 6, oxigênio está na família 6, né? 16, família 6A ou 16, tem 6 na última camada, vai precisar ganhar 2. Vai compartilhar 2 aqui com o hidrogênio. O hidrogênio, ele é uma exceção, ele precisa de 2 na última camada só para ficar estável. Tá bom, pessoal? Essas são as 3 formas de os átomos se ligarem para formar as moléculas. Um abraço para vocês.